A paz seja com todos os inscritos deste canal do YouTube, da Igreja Portais do Céu. Hoje é o 6º dia da campanha Tirai a Pedra. Nós estamos aí com a referência do tema da campanha, que se encontra no livro de João, capítulo 11, sobre a morte do irmão Lázaro. E ali naquele momento tinha muita pedra, pedra da tristeza, pedra da amargura, pedra da incredulidade, pedra da murmuração, da reclamação. Entendeu? Então tinha muito tipo de pedra ali naquele momento ali. Mas, como Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que remove a pedra, se tiver que remover a montanha, remove até a montanha. Fazer o quê? Nós servemos um Deus todo-poderoso, irmão. Mas isso é para quem crê, porque na leitura tem um dos versículos da leitura que ele fala para Marta: Marta, não te diz que se creres, verás a glória de Deus? O que é crer? É convicto, irmão. Você tem que ser convicto daquilo que você faz. Se você serve a Jesus, você tem que ser convicto que você é cristão. Você é cristão. Você tem que ter certeza da sua salvação, irmão. Como que Deus vai te salvar se nem você acredita que vai ser salvo? Primeiro, salvação não depende da minha perfeição. Porque se Deus for esperar eu ficar certo, puro e santo para entrar no céu, irmão, jamais conseguirei ganhar salvação. Eu tenho que ser uma pessoa que crê firmemente na cruz do Calvário, quando Jesus morre. Eu tenho que crer que ele morreu lá. Eu tenho que crer que Jesus deu o brado da nossa vitória. Quando ele diz em hebraico, telestai, está consumado. Eu tenho que crer que Deus tem o poder na mão de mudar a minha história e a sua história. É isso que eu tenho que crer. Eu tenho que crer que Jesus vai fazer grandes sinais e maravilhas na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. Eu tenho que crer que Deus vai mudar a história da minha família, minha história da minha vida financeira, minha história da minha vida profissional, a minha história da minha vida conjugal para melhor. Eu tenho que crer que Deus está no controle, irmão. Irmão, o que adianta você vir para a igreja? O que adianta você orar? O que adianta você pôr o joelho no chão? Você nem sequer crê que Deus existe. Meu querido, a fé, em Hebreus 11 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não pense que Jesus vai vir em forma humana para você crer nele, que não vai vir não, irmão. Sabe como que Jesus vai vir? Nos ares, ao soar da última trombeta, para primeiro arrebatamento, que vai haver 2 levas. A primeira, todo olho o verá, e você vai ver ele lá no ar, lá no céu. E a Bíblia diz que todo olho o verá. E vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo, ou seja, morreu crendo no sacrifício da cruz do Calvário. O sacrifício da cruz do Calvário, irmão, quero complementar aqui nesse mais um pedacinho. Lá diz que ele é uma oferta ao matadouro, e quando ele dá a vida dele, é em resgate da minha alma. Mas para isso, eu tenho que procurar a mostrar para ele que eu acredito nele e na Santa Sagrada Escritura, que eu acredito na Santa Palavra de Deus e quero realmente, com convicção, morar na glória de Deus. Eu tenho que mostrar para ele que eu o amo, independente do que ele é, do que ele pode ser, do que ele pode fazer. Porque ele já é Deus, irmão. Irmão, já foi provado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, que Jesus é Deus, irmão. E não tem volta. Então tome muito cuidado com esses falsos ensinos, com essas falsas doutrinas, essas falsas pessoas que professam um credo religioso que não tem, esses pseudo-crentes que vai na igreja, mas está aí brigando, xingando, maltratando, humilhando.
está aí fazendo arruaça, compra, não paga, mente, caloteiro, bandido, entendeu? Cuidado com esses pseudo-crentes. Aqueles que usam a palavra de Deus para te extorquir, para te roubar. Bom, a palavra de Deus, ela fala de dízimo e oferta, fala, é mandamento, é mandamento. E só vai cumprir esse mandamento quem é obediente a Deus. O obediente a Deus não é idólatra. Porque o Deus do dinheiro é Mamon, é o Deus da idolatria. Então quem é apegado ao dinheiro, ao extremo, a ponto de negar a andar na presença de Deus por causa de dízimo e oferta, esse é idólatra, irmão. Esse aí não entra no céu, não. Porque eu tenho que obedecer algumas palavras de Deus, eu tenho que obedecer. Na verdade, tem que obedecer todas. O problema é que eu não dou conta. Eu sou real, confesso, irmão. Eu não dou conta mesmo de andar em toda a Bíblia. Mexe e vira, eu estou fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Estou falando, estou pensando, estou participando de conversinha dos crentes, que tem uns que tem uma linguinha meio quente, sabe? Eu acabo participando também. Então é assim, irmão. Deus sabe, no meu eu interior, que eu estou aqui não pagando de santão. Não estou aqui pagando de santidade para você não, irmão. Eu tenho que mostrar para você que eu sou pecador e reconheço que sou pecador. Porque no céu só entra pecador arrependido. Davi era segundo o coração de Deus porque ele era pecador e reconhecia que cometia pecado. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Não é que ele era perfeito, não. Ele era tão pecador quanto eu e você. Então, irmãos, fica atento, né? Que Deus vai remover a pedra da sua vida, tá bom? Pai, Tu és Deus ontem, hoje, Tu és Deus eternamente. Tu és único, Tu és soberano, Tu és reis entre os reis, doutor entre os doutores, advogado entre os advogados, juiz entre os juízes. Porém, o Senhor é acima de tudo, todo e em todos para com todos. Porque eu sei que o Senhor é supremo. E creio na supremacia de Deus. E creio que essa pessoa que está triste agora, angustiada, amargurada, pelas batalhas perdidas da vida, do dia de ontem, eu quero, Senhor, que o Senhor anima ela. Eu quero que o Senhor conforte o coração dela, Pai. Com a sua misericórdia, Senhor, renova ela. E eu sei, Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a nossa alegria está em Cristo. A nossa felicidade está escondida na mão de Deus para derramar sobre nós. Eu fico feliz por isso, Pai. Pai, eu como se eu visse agora o Senhor conversando com o irmão Josué. O Senhor olhando para ele lá, triste, cabisbaixo, que Moisés tinha morrido, Pai. E o Senhor disse a ele, como o Senhor diz para nós: levanta-te, tem muito bom ânimo. Você que está aí prostrado, você que se acha que é um derrotado, você que se acha que é um perdedor, você que se acha que não vai dar conta. Eis aí a palavra, Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, quando Deus anima Josué. E eu quero te dizer para você, levanta-te, tem muito bom ânimo. Deus disse a Josué, assim como ele foi com Moisés, ele seria com ele. Assim como Deus é conosco, Deus será com você. Deus vai te dar vitória. Um certo dia, um homem chamado Mardoqueu, tio de Esther, esposa do rei, ele estava sentado na porta da cidade, mendigando, ele era mendigo, pedinte. E Deus honrou ele. Deus vai honrar você, irmão. Você não é mendigo, você não é pedinte. Mas mesmo assim Deus vai te honrar. Deus vai colocar sobre você a unção da vitória. Tenha misericórdia desse irmão, dessa irmã, Pai, que está aí nesse momento agora, se sentindo desprezado, humilhado. Levanta ele, Pai, com braços fortes e mãos estendidas, que significa grande poder. Pai, assim como o Senhor honrou Mardoqueu, lá no livro de Esther, capítulo 6, do 6 ao 10, honra esse teu servo, Pai. Honra essa tua serva, Pai. Pai, eu sei, Pai Santo, que um dia, um homem chamado Davi, quando ele louva o Senhor, Pai Santo, no livro dos Salmos, ele começa dizendo, Senhor, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E lá no finalzinho do Salmo 91, Pai, o Senhor diz lá bem claro: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei,
pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha só, Pai, que coisa mais linda. Lá em Salmo 91, do 14 ao 16, Pai Santo, o Senhor fala que vai colocar ele, este irmão, essa irmã, Pai, ó Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Vai colocar sobre a sua proteção, Pai. E lá, Pai Santo, o ímpio não vai tocar, porque o Senhor não vai deixar, Pai. Pai, dê segurança para esse irmão. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente, ó Pai. Pai, uma certa feita, Pai. Lá em 1 Samuel, o Senhor chama o profeta, Pai. Chama ele, fala para ele, unge o meu servo Davi, Pai. Unge ele, porque eu me provi de um homem para governar diante de Israel, ou de um rei de Israel. Pai, tem misericórdia de nós. Ordena a unção do Espírito Santo de Deus sobre esse irmão, sobre essa irmã. Pai, unge esse irmão desse canal, unge essa irmã desse canal. Coloca, Senhor, o círculo de fogo em volta dele, Pai, para queimar toda arma inflamada, toda seta maligna, toda obra maligna. Liberta ele, Pai Santo, deste mundo tenebroso, deste mundo vil, Pai Santo. Nos liberta, Pai. Nos limpa, nos purifica, Senhor. E unge-nos, ó Pai, assim como foi em 1 Samuel capítulo 16, 12 e 13, que Samuel ungiu a Davi, filho de Jessé, o belemita, lá em Belém da Judéia. Assim seja com teu servo e tua serva. Unge ser o teu servo, do alto da cabeça às plantas dos pés. Cura ele, Pai. Eu repreendo toda dor agora, toda amargura, toda tristeza, todo mal contra ele. Eu repreendo agora essa enfermidade no corpo desse irmão, dessa irmã. Seja ele uma hérnia, seja ele um câncer, seja ele uma dor de cabeça, seja uma enxaqueca, uma coluna, seja o que for. Está repreendido agora em nome de Jesus. Todo mal contra esse irmão, contra essa irmã, contra a casa dele, contra a família dele, contra o parente dele que está enfermo, está com problema, a pedra da doença vai ser retirada agora. Está removida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que o Senhor está ungindo esse irmão, como o Senhor mandou ungir Davi no capítulo 16, versículo 12 e 13. O Senhor também está ungindo agora todos os inscritos deste canal, todos os membros da igreja Portais do Céu. Unge, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Senhor, se esse irmão está passando por um estreito aqui na terra, se encontra num beco sem saída, Pai, se encontra num momento crucial entre a vida dele, a esposa dele, os filhos dele, o casamento, na vida financeira, na vida no trabalho, Senhor, livra eles, Pai, de todo mal. Guarda eles, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é Deus que livra os teus servos. Diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, 19, versículo 19 ao 22, que o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é Deus que guarda. Para um dia o Senhor disse para o teu servo que os inimigos virão contra ti por um caminho, mas fugirão de vós por 7 caminhos. Assim seja, Senhor, com esse irmão, com essa irmã. O inimigo vem contra ele, Pai, mas esse inimigo está repreendido. Esse caminho que ele veio não vai ser fácil dele passar, porque ele vai fugir por 7 de uma vez. Porque em nome de Jesus, todos os inimigos da nossa vida, seja ele carnal ou seja ele espiritual, seja ele palpável ou abstrato, vai bater em retirada agora. Vai sair da minha vida, vai sair da minha casa, da minha família, vai sair da igreja Portais do Céu, de toda a minha família Portais do Céu, vai sair de toda a minha família do inscrito deste canal, porque eu sei que o Senhor é Deus. Fora de ti não há Salvador, fora de ti não há quem livra, fora de ti não há quem guarda, porque eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente. E eu quero pedir a ti, ó Deus, livra, Senhor, este irmão, livra do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa. Senhor, livra esse irmão desse emaranhado de Satanás, Pai, e põe ele no alto retiro, porque nós conhecemos o teu nome e reconhecemos o teu nome, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, se tiver alguma coisa, Pai Santo, prendendo esse irmão, se ele caiu numa cilada maligna de alguém, se ele estiver aí preso com qualquer coisa, Pai Santo, nesse mundo imundo, de imundiça, Pai, o Senhor é quem livra.
Lá em Atos dos Apóstolos, livrou o teu servo das cadeias que estava prendendo os braços deles. O Senhor livrou para as santas cadeias da porta da cadeia que abriu. O Senhor livrou, Senhor, da porta da saída da cadeia, da porta da cidade. Em tudo o Senhor abriu e deu a vitória, e quebrou todas as correntes malignas, tirou toda a pedra de tropeço, todo embaraço, Senhor, do caminho desse irmão, dessa irmã. Pai, livra mais uma vez, Pai Santo. Age hoje também na vida dos inscritos desse canal, livrando, guardando, quebrando, Senhor, quebrando essas cadeias, quebrando essas correntes, quebrando essa rocha, quebrando essa pedra, essa porta lacrada, vai cortando com a espada desembanhada, e em nome de Jesus, eu quero declarar cair por terra, como está escrito em Atos dos Apóstolos 12, do 6 ao 11, que o Senhor livrou o teu servo, que o Senhor livrou o teu servo das correntes malignas, livrou o teu servo e arrancou aquela pedra de tropeço que estava no caminho dele, para que ele pudesse ser livre, liberto, para que ele pudesse ser, Pai Santo, Deus de mistério, segundo a tua palavra, o mensageiro da paz. Pai, eu quero pedir a ti, Senhor Deus de mistério, para esse irmão que está precisando de dinheiro para pagar aluguel. Esse irmão precisa de dinheiro para pagar as contas. Esse irmão está precisando de dinheiro, Pai Santo, Deus de mistério, para fazer compra para casa. Senhor, atenda o meu clamor. Abra as portas celestiais para esse teu servo, essa tua serva. Que ele consiga pagar, Senhor, todos os débitos dele. Que ele consiga pagar as contas, Pai. Livra, Senhor, ele do laço do passarinheiro. Livra da peste perniciosa. Livra ele, Pai Santo, a Deus de mistério, como o Senhor tem livrado, Pai Santo, a gazela da mão do caçador, Pai Santo. Nos livra dos laços do diabo. E declaro, Senhor, em nome de Jesus, removida essa porta maligna que está fechada. E declaro a unção da porta aberta, Pai. Porque o Senhor disse bem claro através de João, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu tenho a chave na mão. Eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Pai, se essa porta for o Senhor que fechou, coloca a graça e abre outra porta para esse teu servo. Mas se não for o Senhor que fechou, Pai, quebra esses demônios no meio. Quebra essa porta maligna. E abre a porta para o teu servo, Pai. Para que ele possa pagar os débitos dele, para que ele possa pagar a dívida dele. Para que ele possa ser dizimista, ofertante na tua casa, Pai Santo. Prospera esse irmão, prospera essa irmã, Pai. Liberta, Senhor, deste mundo tenebroso. Liberta do apego para as coisas desse mundo, Pai Santo. Liberta a minha alma, liberta a alma desse irmão das coisas mundanas, Pai Santo. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser cristãos. Cada dia mais na tua presença, Pai. Cristão lavado, remido pelo sangue de Jesus. Pai justo, em nome de Jesus eu repreendo agora toda pedra de tropeço. Eu repreendo agora toda pedra maligna, pedra da tristeza, pedra da angústia, pedra da maldade, pedra da pobreza, da miséria. Vai saindo agora da vida desse irmão, dessa irmã, pedra maligna. Vai saindo agora a pedra do inferno. Bate em retirada agora toda pedra maligna contra esse irmão que atrapalha ele ser feliz. Sai para lá, espírito de infelicidade. Sai para lá, pedra de embaraço. Sai para lá, pedra de tropeço. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda pedra maligna, toda pedra, obra de Satanás, vai saindo. Pega a tua bagagem, vai desalojando, sai da vida desse irmão, sai da casa desse irmão, sai da família desse irmão, sai da família Portais do Céu, sai dessa família inscrito deste canal, e em nome de Jesus sai da minha casa, sai da minha família, sai de toda a minha parentela, e em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero determinar aqui nesta madrugada, início de terça-feira, final de segunda, que a graça de Deus está se renovando agora sobre mim, sobre tua casa, neste 6º dia da campanha. Tirai a pedra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra da campanha? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele já estava falando: Pai, graças te dou por a me haveres ouvido. O papai já tinha ouvido já. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o, deixai-o ir. Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. Que maravilhas, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, irmão. Mas você tem que tirar a pedra. Você tem que tirar a pedra da incredulidade, a pedra da tristeza, a pedra da amargura, a pedra do ódio, a pedra da contenda, a pedra da fofoca, a pedra da mentira, a pedra do calote, a pedra de comprar e não pagar, a pedra de prometer e não cumprir. Você tem que tirar a pedra, irmão. Tira a pedra da sua vida, irmão, que Deus vai te ressuscitar teu sonho, vai levantar seu casamento, vai ressuscitar sua família, vai ressuscitar teu servo, tua serva, teu companheiro, tua amiga, teu amigo, teu parente, teu pai, tua mãe. Deus vai levantar todos, vai salvar, vai curar, vai libertar e vai fazer grandes sinais e maravilhas, mas tem que tirar a pedra. Amém? E a paz do Senhor, a paz do Senhor, e até a próxima oração, em nome de Jesus. Glória a Deus.